Conforme o nosso irmão Tiago anunciou sobre a doação das roupas, as roupas poderão ser doadas, poderão ser trazidas aqui neste local até quinta-feira. Até quinta-feira. Essas roupas serão entregues para os irmãos de Marília, onde o nosso irmão Edilson se reúne. Mais uma vez, queremos agradecer pela presença de todos. Nós nos alegramos pela presença do nosso amigo Caizinho, tio da Cristina. Por favor, fique em pé. Por favor, Caizinho. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. Um momento tão precioso, um momento em que nós iremos ouvir a palavra de Deus. E louvamos ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos dá, pela oportunidade que temos nesse país de anunciar o Santo Evangelho. O nosso sincero desejo, a nossa oração, meu amigo ouvinte, é que esta noite você encontre a paz, o perdão, a salvação, que Deus, na sua infinita graça, na sua misericórdia, Ele possa olhar para você esta noite como uma pessoa justa diante dEle. Há alguns séculos antes do nascimento do Senhor Jesus, um grande servo de Deus fez a seguinte pergunta: como pode o homem ser justo para com Deus? Como pode o homem ser justo para com Deus? Naquela época, era uma outra dispensação. Deixe-me explicar o que é dispensação. Resumidamente falando, dispensação é um período de tempo em que o ser humano é provado com respeito à sua obediência e alguma revelação específica da vontade divina. É um período de tempo em que o ser humano é provado com respeito à sua obediência e alguma revelação específica da vontade divina. A dispensação na qual a humanidade está é a dispensação da graça. A dispensação da graça, que é a sexta dispensação. Vejo que existem 7 dispensações. 7 dispensações. Embora alguns teólogos afirmam que há menos de 7 dispensações. Há outros que afirmam que há 9 dispensações. E há outros que afirmam que há mais do que 9 dispensações. Mas vejo claramente que são 7 as dispensações. Não quero criar polêmica, e nem é este o nosso assunto. Estou apenas explicando para que haja uma melhor compreensão sobre o que é dispensação. Meu querido ouvinte, você já parou para pensar se você é justo para com Deus? Você já parou para pensar se você é justo para com Deus? Você já parou para pensar como tornar-se justo para com Deus? Muitas pessoas não param para refletir sobre isto. E não há de estranhar. Não é algo que me deixa perplexo no mundo materialista em que nós vivemos. As pessoas buscam bens materiais. A prioridade em suas vidas são bens materiais. Não confundir o que estou dizendo. Não estou dizendo que uma pessoa não pode almejar a sua casa própria. Isso é algo lícito. É algo perfeitamente normal. Se uma pessoa deseja adquirir algum imóvel, querer ter a sua casa própria, desde que consiga licitamente, isto é algo normal. Isto não é ser materialista. Materialista é uma pessoa em que a prioridade em sua vida
são os bens materiais. Ela fala muito sobre bens materiais. Embora é possível falar muito sobre bens materiais e não ser materialista. Um corretor de imóveis, por exemplo, o que um corretor de imóveis vai falar muito? É óbvio, ele vai falar muito sobre imóveis, mas não necessariamente que ele seja materialista, porque falar sobre imóveis é o exercício da sua profissão. Há pessoas que creem que são justas diante de Deus. Em Lucas capítulo 18, nós vamos ler em Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, o Senhor Jesus fala da parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, versículo 9 a 14, diz o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Os fariseus eram um dos principais grupos religiosos nos tempos do Senhor Jesus. Os publicanos eram cobradores de impostos, eram pessoas que cobravam impostos para o governo romano. É interessante observarmos que, embora seja uma parábola, o que o Senhor Jesus está contando, os fariseus eram pessoas exatamente da forma como o Senhor Jesus estava contando. Eles eram pessoas que confiavam neles, eram pessoas que consideravam justas. Não que eles eram pessoas justas, mas pessoas que se consideravam justas. E eles desprezavam os outros. Eles desprezavam os outros. Vemos na oração do fariseu que ele agradecia a Deus pelo fato de não ser como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E na sua oração, ele acusava o publicano. Ele acusava o publicano. Já a oração do publicano foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele não acusou o fariseu, ele nem fez acusações a ninguém, e a ele nem ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Nessa passagem, vemos que o fariseu se considerava justo para com Deus, mas vemos que ele não desceu justificado para a sua casa. Já o publicano sabia que era um pecador, sabia que não era justo diante de Deus, ele queria que Deus tornasse favorável a ele queria o perdão de Deus. E ele, o publicano, alcançou o perdão de Deus. O Senhor Jesus disse que o publicano desceu justificado para a sua casa. Ele foi
reconciliado com Deus. Ele foi reconciliado com Deus. Meu amigo ouvinte, não conheço a sua vida, não sei o que você faz, mas será que a sua situação não é igual do fariseu? Você se considera justo diante de Deus? Talvez você tenha agido igual o fariseu. Tenha apontado o dedo para as pessoas, tem falado, não sou como fulano, não sou como Beltrano, não sou como Ciclano. Meu amigo ouvinte, saiba que você não é justo para com Deus. Não sou eu quem está falando, mas a palavra de Deus que está falando. Se fosse eu que estivesse falando, você poderia até duvidar. Mas é a palavra de Deus quem diz. É o próprio Deus falando conosco. Portanto, se é Ele que está falando conosco, nós devemos crer, porque Deus é digno de total confiança. Deus é digno de absoluta confiança. A palavra de Deus nos informa que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 3, nós vamos ler Romanos, capítulo 3. Versículos 9 a 18. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Todos nós estamos na condição de pecadores. Conforme lemos em Romanos, o versículo 10 do capítulo 3, não há justo nem um sequer. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ou seja, não há ser humano justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos nós somos maus. Todos nós somos maus. Deus olha dos altos céus e vê que nós somos maus. Nós somos maus. Fico imaginando se Deus entregasse a cada um de nós, figuradamente falando, a ressonância do nosso ser. A ressonância do nosso ser. Deixe-me explicar o que é ressonância. Literalmente falando, estou me referindo agora à ressonância magnética, porque existem vários tipos de ressonância. A ressonância magnética é uma técnica de diagnóstico por imagem muito útil na investigação de doenças. As imagens obtidas são de alta definição e ajudam na identificação de tumores, lesões ou
adversidades em diferentes órgãos do paciente. Além da qualidade de imagens, outra grande vantagem da ressonância, em relação à radiografia tradicional e à tomografia, é que os tecidos internos do corpo são avaliados sem a exposição à radiação do raio-x, sem a necessidade de exposição à radiação, avaliados sem a necessidade de exposição à radiação dos raios-x. A ressonância é considerada o padrão ouro para o diagnóstico de diversas enfermidades. O médico pede ressonância porque desconfia de algo, ou ele não conhece algo, por isso pede ressonância, para saber exatamente o problema. Figuradamente falando, Deus não pede ressonância do nosso ser, porque Ele sabe exatamente como nós somos. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe tudo sobre nós. A ressonância de Deus sobre nós é uma ressonância perfeita, uma ressonância completa, uma ressonância exata, uma ressonância absoluta. Na ressonância de Deus sobre nós, mostra-nos tudo, tudo. Altruísmo, egoísmo, bons pensamentos, maus pensamentos, boas imaginações, imaginações que não convêm, boas ações, más ações, etc. Fico imaginando, se Deus dissesse que iria mostrar a cada um de nós a ressonância do nosso ser, ali no telão, eu creio que todos nós, sem exceção, iria dizer: não, Deus, não mostre, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, não posso justificar a mim mesmo. Você, meu amigo ouvinte, é um pecador, não pode justificar a você mesmo, e nem a ninguém. Assim como eu, não posso justificar a mim mesmo, e nem a ninguém. Como então resolver o problema do pecado? Se não há nenhum justo, nenhum sequer. Então nós estamos num beco sem saída? Não estamos num beco sem saída. Louvado seja Deus, porque há solução para o problema do pecado. Jesus Cristo morreu por nós, pecadores. Jesus Cristo morreu por nós, pecadores. Em Romanos 4, 25 está escrito, falando a respeito do Senhor Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus Cristo é a solução para o problema do pecado. Quem pode interceder por nós para a solução do problema do pecado é uma pessoa sem pecado. E Jesus Cristo não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós. Somente Ele é quem pode nos justificar diante do Pai. Esta noite, meu amigo ouvinte, Deus pode olhar para você como uma pessoa justa, porque você pode ser justificado diante dele, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo. A justiça de Deus foi satisfeita em Jesus Cristo. Vamos ler em Romanos, capítulo 3 mesmo. O versículo 19 em diante.
Romanos 3, versículo 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de tudo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Versículo 28 diz: Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Independentemente das obras da lei. Jesus Cristo foi a única pessoa que passou por este mundo sem pecado. A única pessoa justa. A única pessoa que pode nos justificar. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 diz: Pois também Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Você pode, meu querido ouvinte, ser justificado esta noite, crendo no Senhor Jesus para a sua salvação. Jesus Cristo quer te conduzir a Deus. Jesus Cristo quer te conduzir a Deus. Não existe nenhuma pessoa que pode nos conduzir a Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo, o justo. Em quem você tem confiado para a sua salvação? Em quem você tem confiado para a sua justificação? Em Buda? Em Maomé? Esses homens morreram e não ressuscitaram. Mas Jesus Cristo sim. Jesus Cristo morreu, mas não ficou na sepultura. Jesus Cristo ressuscitou. Ele vive. Em quem você confia para a sua justificação? Tem crido em Dalai Lama? Pois saiba que você está na lama, você está no lamaçal do pecado, está afastado de Deus, está caminhando a passos largos para a perdição. Não tenho nada contra a pessoa, o líder Dalai Lama, contra ele, a pessoa dele, não tenho nada contra ele. Pelo contrário, a minha oração, o desejo do meu coração é que ele venha a converter-se ao Senhor Jesus Cristo. Não somente ele, mas todos os líderes deste mundo. E não somente os líderes, mas todos quantos precisam da salvação no Senhor Jesus, que é o único meio de salvação, o único meio pelo qual o homem pode ser salvo, que é somente através do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se você está perdido, não tenho nenhuma dúvida que você não tem paz. Você não tem paz, porque você ainda não foi justificado diante de Deus. Você tem procurado a paz e não tem achado a paz, porque você não é
justificado diante de Deus. A justificação só pode ser obtida através do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, porque muitas pessoas aqui presentes têm encontrado a paz, o perdão, a salvação, porque foram pessoas justificadas diante de Deus. Porque creram no Senhor Jesus, creram na obra maravilhosa que Ele realizou a nosso favor. A palavra de Deus nos informa que Deus notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus está notificando a você, meu querido ouvinte, que você precisa arrepender-se dos seus pecados. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa ser justificado esta noite. E você pode ser justificado esta noite. Deus pode olhar para você como uma pessoa justa diante dele. Está ao seu alcance ser justificado esta noite. Em Romanos capítulo 5, versículo 19, diz que porque pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Muitos se tornarão justos. Deus quer te justificar. Portanto, está ao seu alcance sair deste local justificado diante de Deus. Qual vai ser o seu procedimento, meu amigo ouvinte? Vais continuar sendo como fariseu? Crendo que você é justo diante de Deus? Desejamos que você não continue assim. Mas o nosso sincero desejo, a nossa oração, é que você haja como o publicano. Reconheça que você é pecador. Reconheça que estás perdido e creia no Senhor Jesus Cristo para a sua justificação. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Amém.